Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Taime, Eu estou aqui para gravar uma mensagem para você, primeira vez. Hoje é dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, dia que nós comemoramos, a luta, a garra, a força da mulher. Nós que somos mulheres sabemos quão privilegioso é ser mulher, não é mesmo? E eu gostaria de trazer uma mensagem para você que se sente privilegiada em ser mulher, porque eu me sinto privilegiada em ser mulher, e eu vim trazer uma mensagem para você. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Olha que interessante, O apóstolo Paulo, ele diz que em uma casa há vasos para honra e vasos para desonra. O que é ser um vaso de honra? Vaso de honra, ser um vaso de honra é ser um utensílio usado por Deus, através do qual ele possa promover o bem às pessoas de maneira excelente. Que coisa tremenda! Deus, ele deseja nos pegar como vasos santificados e nos usar para que ele possa oferecer por meio de nós o melhor para abençoar vidas. Então, se você é chamada para ser um vaso de honra, você é chamada para ser trabalhada nas mãos de um Deus vivo, de um Deus que te ama e que te chamou, que te escolheu para ser uma pedra, alguém fundamental na face da terra, tá certo? E ele vai trabalhar com você, vai trabalhar no seu coração. O desejo de Deus é esse, trabalhar no seu coração para que você possa desenvolver, para que você possa se desenvolver e assim, consequentemente, ser usado para abençoar outras vidas. Deus tem o propósito de abençoar vidas e ele deseja nos usar para essa missão, tá certo? Vamos estar lendo lá em Romanos, capítulo 2, capítulo 9, Romanos 9, versículos 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra ou outro para desonra? Então, nós somos vasos de honra na mão do oleiro, para que através da nossa vida Deus possa se revelar. Se nós não permitirmos, se nós não deixamos Deus usar nossas vidas, nós nos tornamos vaso de desonra. E olha que interessante, como é que o oleiro trabalha, Se alguém aí já viu o trabalho, o exercício de um oleiro, pode explicar melhor, pode compreender melhor. Mas o oleiro, ele busca o barro no lamaçal, aonde ninguém vai. E não foi exatamente isso que aconteceu conosco quando nós confessamos, quando nós confessamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Não foi exatamente isso que aconteceu nas nossas vidas, no momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e dissemos: eu desejo servir a Deus. Foi exatamente isso, Deus foi lá onde ninguém queria ir, Foi lá e te resgatou, te trouxe para que ele pudesse trabalhar com você. Segundo ponto é que
o oleiro, ele deixa o barro descansar um tempo. E eles chamam esse processo de murchar, né? O que é isso? Ele vai lá, retira o barro do lamaçal e ele deixa ali um tempinho, porque o barro ele vem úmido, né? Cheio de lamas, cheio de água ali, e aí ele deixa o barro um pouquinho ali parado, descansando, para que esse barro possa murchar, possa perder um pouco a sua umidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você também, no início da nossa conversão. Tantas coisas boas aconteceram, né? A gente veio para Cristo e a gente foi tão abençoado, a gente sentiu uma mudança, uma transformação. Nós não sentimos sobre nós o peso, né, dos ataques, dos contra-ataques espirituais sobre a nossa vida, porque nós estávamos naquele processo de descanso, não é verdade? E foi assim, né? Nós ficamos ali sentindo o amor de Deus. Esse é o momento do primeiro amor, porque nós estamos tão apaixonadas pelo Senhor que nós não vemos as outras coisas, nós não nos importamos, né, com as nossas dificuldades, mas nós temos plena convicção nesse momento de que nós estamos no caminho certo. O terceiro ponto que ocorre é que quando o barro começa a chegar no ponto, ele é amassado e pisado. E aí que entra o nosso processo de trabalhar, né? Onde Deus começa a restaurar o nosso caráter, a tratar o nosso caráter, e a gente começa a ver que não é tão simples assim servir a Deus. A gente começa a perceber que tem coisas nas nossas vidas que a gente não dava tanta importância, mas que não agradam em nada ao Senhor, e aquilo começa a trazer um incômodo para nós, né? E também para as vidas, para as pessoas que estão próximas a nós. A gente começa a enxergar os nossos pecados, e isso gera um incômodo, uma inquietação. E quando nós olhamos para outras pessoas também, a gente começa a perceber que dentro da igreja não tem gente perfeita, e a gente fala, puxa vida, eu achei que ia vir para a igreja e só ia encontrar gente tratada, gente santa, né, gente abençoada, e não é bem assim. O irmãozinho ali, a irmãzinha ali gosta de uma fofoquinha, o outro gosta de contar uma mentirinha, e a gente começa a perceber. E esse processo é como o amassamento do barro, tá entendendo? Então Deus começa a nos tratar o nosso caráter. E o quarto processo que ocorre com o oleiro quando ele está fazendo barro, é que ele começa a moldar o vaso de dentro para fora. Olha que coisa tremenda, né? E exatamente assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele não trabalha o meu e o seu exterior. Pelo contrário, Deus ele trabalha no nosso interior. Ele começa a ir trabalhando nas pequenas coisas e tirando, arrancando de nós coisas que nos incomodam, coisas que nos inquietam, coisas que Deus ele não aprova. E ele começa a ir tirando, o Espírito Santo começa falando para nós, né? Olha, isso aqui não tá legal, não tá me agradando. E então a nossa transformação começa acontecendo de dentro para fora. Ela não é exterior para que os homens vejam. E é por isso que muitas vezes acontece de pessoas se converterem ao Senhor, estarem dentro da igreja e exteriormente, aparentemente, está com uma vida destruída, mas dentro dela ela tem confiança, tem convicção de que Deus é com ela, de que Deus está trabalhando em todas as coisas. Por quê? Porque as pessoas elas querem ver um resultado final. E na verdade, o que Deus deseja, o resultado que Deus deseja é aquilo que está dentro de nós, porque é o que nós realmente somos. Amém? Então, as maiores lutas, elas são aquelas que somente nós
somente cada uma de nós sentimos e sabemos. Somente você e Deus é quem sabe, né? Ninguém mais vê. Então é exatamente aí, nesse ponto que Deus deseja trabalhar, para que nós possamos avançar para o quinto processo, né? Que é quando o vaso está pronto, ele vai para o forno, para que ele possa tirar as impurezas. E amadas, o nosso forno é nós passarmos pela presença do Espírito, é o processo de santificação. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E todos os dias nós somos santificadas, em todo o tempo nós somos santificadas. Então é necessário que a gente permita que o Senhor nos santifique dia após dia. E esse processo do forno é um processo doloroso, porque para que possa ser arrancada as suas impurezas, é necessário que seja queimado todo o seu pecado. E somente o fogo do Espírito Santo é que pode fazer isso nas nossas vidas, amém? E quando nós chegamos no último ponto, né? Fogo é o último estágio dos vasos de Deus, tá certo? É claro que após esse período, o vaso está pronto, não acabou, mas é a partir daí que o Senhor começa a nos usar, é a partir daí que o Senhor deseja usar-nos. A partir desse período, depois que você passa pelo processo do forno, que você entra ali no forno e que você passa por esse processo, você está pronta para ser cheia do Espírito Santo. E a partir de então, o Senhor deseja te usar poderosamente. Amém? Aleluia! E qual a finalidade de se tornar um vaso de honra? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 5 ao 7, fala que quando nós somos usados por Deus, nós nos tornamos testemunha de Cristo através do amor. Então, toda vez que você permite ser um vaso de honra, você se torna uma testemunha do Senhor Jesus. Aleluia! Em João, capítulo 13, versículo 34, diz que nós devemos nos amar uns aos outros. Em 1 João, capítulo 3, versos 16 e 17, diz que nós não devemos reter aquilo que nós recebemos. Ou seja, tudo aquilo que você recebeu na sua transformação, você deve transmitir para outras pessoas. Amém? Então, o primeiro ponto, você deve ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. O segundo ponto, você deve amar aqueles que estão ao seu redor. Você deve amar todas as pessoas, praticar o amor. O terceiro ponto é para que você não venha reter, mas para que você venha transferir, para que você venha derramar, entregar tudo aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Desde os seus ensinamentos, desde os seus aprendizados, até mesmo a questão material, né? Porque as pessoas acham que quando ela é abençoada, quando ela se torna uma pessoa próspera financeiramente, quando ela é abençoada financeiramente, ela é abençoada para os deleites dela. E a palavra do Senhor diz que não. Quando o Senhor te abençoa, em tudo aquilo que o Senhor te abençoar, Ele te dará para que você compartilhe com outras pessoas. E qual a beleza de ser um vaso, oh minha querida? A glória não é nossa. O que nos torna belo foi conquistado por Jesus na cruz. Aleluia! A beleza do vaso está em ter uma vida cheia do Espírito Santo. 1 Pedro 1,7 diz que Deus, Ele quer ver essa luz acesa em nós. Vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Que coisa maravilhosa. 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro,
que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Então, o que é que Deus deseja? Ele quer ver essa luz em nós, essa luz acesa em nós. Mas é necessário que nós venhamos nos separar de todo o pecado e dar liberdade ao Espírito Santo. Então, a luz do Senhor, ela só vai refletir na sua vida quando você abrir mão de viver uma vida de pecados e você dizer: agora eu quero ser trabalhado pelo Senhor, agora eu quero passar por esse processo de ser um vaso transformado pelo meu Deus. Amém? Deus, ele quer derramar muito mais unção. Ele deseja que sejamos vasos transbordantes do poder e da sua glória. E para isso precisamos nos santificar a cada dia mais. Aleluia! E eu quero falar um pouquinho para você, como hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu quero dar o exemplo de algumas mulheres que elas foram vasos cheios nas mãos de Deus. Porque ao longo da história, né, nós sempre achamos que as mulheres elas tinham que ser elas tinham que ser inferiorizadas, né, por conta por conta da cultura patriarcal, entende? As pessoas acharam que a mulher ela sempre foi inferiorizada, mas a Bíblia diz que Deus nunca desejou isso para a mulher, não é verdade? E assim, o problema é que muitas mulheres confundem isso, tá certo? As mulheres elas têm confundido o patriarcalismo, né? A história do homem na face da terra, as conquistas masculinas na face da terra, e muitas dessas mulheres elas têm deixado de viver uma verdade bíblica, de viver uma experiência com Deus, achando que o propósito de Deus era que a mulher continuasse, que a mulher fosse a vida toda uma pessoa inferior, alguém inferior aos homens, e esse nunca foi o propósito de Deus, essa nunca foi a vontade de Deus. E nós vemos ao longo da história, né, ao longo da Bíblia, quantas mulheres elas foram grandemente usadas por Deus para poder liderar, né? Temos aqui diversos exemplos. Eu gosto muito de Débora, né, da história de Débora, porque Débora foi uma juíza em um tempo em que somente homem era juiz, tá certo? Num tempo em que somente homem exercia cargos de liderança. Débora, uma mulher, ela foi uma juíza e ela liderou, conquistou uma nação e venceu batalhas. Olha que tremendo. Mas o que eu quero falar para você são de outras mulheres, tá bom? E lá em Esther, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, Esther 4:16, olha o que diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzano, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha que coisa tremenda, né? Esther, ela pregou um jejum, porque havia um decreto do rei para que matassem todos os judeus. E Esther era judia, e o rei não sabia disso, né? Por conta lá do conselheiro do rei, né? O Amã lá, que ele era chefe da guarda. Então ele desejou acabar, aniquilar com todos os judeus, justamente por conta do tio de Esther, Mardoqueu, né, o Mordecai, que sabia de algumas que sabia ali de algumas coisas que aconteciam no palácio. Ele estava sempre atento e ele era alguém de confiança do rei, e ele em momento algum
ele se prostrava e se curvava para esse Amã, né? E esse Amã, ele queria ser glorificado ali pelos habitantes, ele ameaçava o povo para que o povo pudesse dar a ele as devidas honras, e Mordecai não queria, né? Não queria saber. Então, por essa razão, né, Hamã estava ali irritado com as atitudes de Mordecai, e ele acabou, né, com a bênção do rei, acabou decretando morte a todos os judeus. E quando isso chegou, né, ao ouvido de Esther, que era rainha na época, ela decretou esse jejum por 3 dias e 3 noites, para que ela pudesse entrar na presença do rei e pudesse ver como é que seria revogado esse decreto, tá certo? Então, nem a rainha e nem outra pessoa poderia entrar na presença do rei se não tivesse autorização e nem se não fosse chamado. Então ela foi muito corajosa, né? Ela entrou na presença do rei e foi muito bem sucedida com isso. Outra pessoa que a Bíblia menciona, e eu também quero ler com vocês, está lá em 1 Samuel, capítulo 25, né? E fala sobre Abigail. Eu não vou ler porque é o capítulo todo, mas conta a história de Abigail, esposa de Nabal, e essa mulher, ela ajudou o rei Davi, né, contra a vontade do seu marido Nabal, que estava praticamente jurado de morte pelo rei, numa época em que o rei estava fugindo diante da face do seu filho Absalão. Então ele foi ali ajudado, né, por Abigail, e futuramente, né, ela veio se tornar esposa de Davi, tá bom? E você encontra esse texto lá no livro essa história lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. A terceira mulher, que também foi um vaso cheio, foi Maria, né, que deu à luz a Jesus, uma mulher extraordinária, uma mulher fantástica. E o sim de Maria a gente encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 26, e eu quero ler com você esse texto, Lucas 1, 26. Então, vamos abrir lá. Olha só. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, de seu reino não terá fim. Aleluia. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que coisa linda, não é mesmo? Uma mulher que teve coragem, né, numa época em que as mulheres não tinham voz, numa época em que as mulheres eram inferiorizadas, como nós estamos falando, não é mesmo? Uma época em que as mulheres, se elas cometessem algum tipo de deslize, elas automaticamente eram rejeitadas pela sociedade, elas eram difamadas e poderiam ser mortas, né? Elas eram consideradas prostitutas e poderiam ser mortas, até mesmo ser condenadas à morte. Então Maria, que já era noiva, já tinha um compromisso, ela disse sim ao Senhor, ela confiou em Deus e ela precisou declarar para José que ela esperava um filho e que esse filho não era de homem, mas era do próprio Espírito Santo. Então, o sim de Maria fez com que ela se tornasse uma grande referência para nós também. E tantas outras mulheres, né? Como eu coloquei aqui, Débora, Jael, Priscila, Dorcas, né? Mulheres assim que mudaram a sua história, mudaram a sua geração. Eu não anotei aqui, mas Raabe também. Raabe era uma prostituta e ela também mudou a sua história, mudou a sua geração, mudou o seu tempo. O que eu quero deixar para você nesta tarde é que todas nós somos chamadas para ser um vaso. A nossa utilidade como vaso não está em enfeitar lugares. Por mais linda que você seja, por mais bela que você seja, por mais graciosa que você seja, minha querida, você não foi chamada somente para enfeitar lugares e ajuntar poeiras ao seu redor, mas você foi chamada para tocar vidas com amor e unção do Espírito Santo. Escolha ser um vaso de honra. Permita que Deus trabalhe em sua vida e seja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua tarde. Que você possa continuar aproveitando o seu dia. Né? As mulheres que receberam mimos, lembranças, saiba que o nosso maior presente é ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus abençoe. Feliz Dia Internacional da Mulher. Você foi chamada para ser uma bênção aonde você estiver. Shalom, graça e paz.